Boa noite, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um domingo de celebração ao nosso Deus. Nós saudamos agora você que é da nossa família de fé, desejando que você receba sobre a sua vida nessa hora todas as bênçãos que o Senhor preparou para esse dia de culto. E a você que talvez esteja aí nos visitando, acompanhando a nossa transmissão pela primeira ou pela segunda vez, não fique acanhado em momento algum. Sinta-se muito à vontade para glorificar o nome do Senhor na sua casa, para cultuar ao Senhor junto conosco, para colocar aqui nos comentários sua alegria e expressar a sua alegria em poder participar desse tempo de celebração ao Senhor. Que Deus seja engrandecido no nosso meio nessa noite, irmãos e irmãs. Em virtude de uma preocupação nossa, devido ao aumento de casos de contaminação com Covid na nossa cidade, durante esse mês de novembro, nós não estamos nos reunindo presencialmente. Então, até o fim do mês de novembro, nossa celebração ao Senhor será nesse ambiente virtual. Não estaremos próximos fisicamente, mas nosso coração estará, como nós aprendemos, conectado na comunhão do Espírito. Por isso, nessa noite, irmãos e irmãs, é tempo de nós nos alegrarmos no Senhor. É um domingo muito especial. E não é um domingo especial simplesmente porque estamos aqui celebrando o nome do nosso Deus. Mas pelo calendário cristão, nesse domingo se encerra o ano litúrgico. Então hoje celebramos o domingo com o tema de Cristo, o Rei do Universo. Porque a partir do próximo domingo nós vamos entrar no ciclo do Natal. Mas hoje, como igreja, reunimos-nos para fazer uma declaração de fé, de que o nosso Senhor, aquele que morreu e se entregou por nós, que tem todo o poder, Ele é o Rei do Universo. E quando nós declaramos isso, nós dizemos que o mundo, a nossa vida, o governo do Senhor é totalmente diferente ao governo de mãos humanas, de que aquele que morreu por nós, que se entregou em favor de muitas vidas, especialmente dos pobres, dos mais marginalizados, dos que mais sofrem, o nosso Senhor é Ele que governa sobre nós. E com humildade, verdade e justiça, o Senhor, Ele guia a nossa vida. Por isso, nessa hora, nós vamos orar, nos apresentando diante do nosso Deus, daquele que vive e reina para todo sempre. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração? Pai, nessa noite, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Nos apresentamos diante de Ti para fazer uma declaração de fé poderosa, que aquele que morreu por nós, aquele que aceitou o chamado na vida dele, que viveu como homem, mas sendo Deus, se enfrentou a morte e ressuscitou, Ele é o Rei do Universo. E nós nos curvamos diante da Tua majestade nessa noite, Senhor Jesus, para que o Senhor possa nessa hora falar de maneira poderosa ao nosso coração, ser aquele que é o nosso advogado junto ao Pai, que nos perdoe nessa noite pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e nos permita adorar ao Senhor de todo o nosso coração em espírito e em verdade. Que nada nessa noite interrompa, atrapalhe, venha sequer perturbar o nosso tempo de adoração, o nosso tempo de entrega, o nosso tempo de dedicação ao nosso Deus. Seja bem-vindo nessa noite em cada casa, Espírito Santo. Seja bem-vindo em cada coração, Senhor, que em todo o tempo durante esse culto, essa celebração, o Senhor fale conosco, o Senhor ministre no nosso coração, que a Tua vontade, tudo que o Senhor preparou para nós nessa noite, seja derramado, Pai. Nós confiamos em Ti e queremos receber do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmão e irmã, a palavra do Senhor, no Salmo de número 95, a partir do versículo de número 1, nos diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca.
Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. O Salmo nos convida, irmãos e irmãs, nessa noite, a adorar, a cantar, a jubilar o nome do Senhor, a adorá-lo de todo o nosso coração. Por isso, com alegria, aí onde você está, abra o seu coração. Vamos adorar o nome do Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Só Ele é digno, dia e noite suba a ti nossa adoração, 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 dia e noite suba, tu és digno de tudo, só Ele é, tu és digno de tudo, pois tudo vem dele, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos,
exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia, Ele é digno de tudo. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo por meio dEle. É esse poderoso Deus que nós clamamos. E é por meio deles que nós vivemos. Ó Senhor, toma nossas vidas, Pai. Declare isso, meu irmão. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a Ele seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado à direita do Pai, no trono, a ti, Jesus, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso
anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Pelo Deus eterno. Minha alma anseia por ti. Por ti, Jesus. Minha alma anseia por ti. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver amar pela glória, a glória de Deus. Por tua glória, Senhor, nossa sede por ti somente a cada instante, Deus. Oh, Jesus, aleluia, aleluia. Te exaltamos, Pai, por tudo que tu tens feito, Senhor. Aleluia. Nós vamos construir, Pai, nossa vida diante de Ti. Ah, Deus, Tu és digno desta canção, Tu és digno da nossa vida. Tu és digno, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do
amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, irmãos e irmãs, que tempo de louvor precioso, não é mesmo? Nós devemos construir a nossa vida no Senhor. Ele é aquele que é o único que tem o poder para nos transformar por completo. Eu preciso abrir o meu coração para você e falar que todos os louvores que foram ministrados pelo nosso irmão Gabriel nesse tempo de culto, em nenhum deles a gente combinou que seriam cantados por causa do tema desse culto de domingo, que é o Domingo Cristo, Rei do Universo. Não, Deus ministrou no coração do nosso irmão. Isso nos lembra, nos faz entender que é no Senhor que nós devemos construir a nossa vida. E a nossa vida, todas as áreas dela devem ser colocadas diante do nosso Deus. E uma área muito específica, irmãos e irmãs, que grande parte do povo de Deus sente dificuldade, é de colocar a sua vida financeira sob o governo do Senhor. Quando dizemos que Cristo é o Rei do Universo,
e dizemos que Ele governa sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre a nossa vida, devemos entregar tudo para que Ele governe e para que Ele nos ensine como cuidar. E ser fiel nos dízimos e nas ofertas é a maneira como já está dita na palavra de como nós devemos cuidar das finanças que o Senhor nos dá. Por isso, nessa noite, irmão, irmã, nós não podemos receber a sua oferta nesse momento aqui presencialmente. Mas eu quero convidar você nessa hora a você pegar a sua oferta, aquilo que você separou, o seu dízimo, a você segurar agora em uma das suas mãos. Eu quero orar com você. Orar pelas ofertas que você já separou e por alguma oferta que Deus talvez esteja ministrando no seu coração nessa hora. Porque a obra do Senhor não para e ela se move, claro, com a graça de Deus, com o auxílio do Senhor, mas também com nossas contribuições e a nossa fidelidade, irmãos e irmãs. Por isso, pegue aí o seu dízimo, sua oferta. Vamos orar nessa hora. Pai, nesse momento, Deus, eu quero te agradecer pela fidelidade do teu povo. Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos, Deus. E nessa hora, Senhor, cada dízimo e oferta que o teu povo levanta agora, Senhor, o teu povo pega nas mãos, ó Deus, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre essa quantia, sobre essa oferta, Senhor, sobre esse gesto de fidelidade. Peço, Pai, para que o Senhor prospere o teu povo, para que o Senhor prospere a tua casa, prospere a tua igreja, que a tua obra avance. O Senhor é o nosso sustentador. Nós viveríamos em todo tempo como temos vivido agora debaixo do teu sustento. Mas eu peço a ti, Senhor, que o Senhor venha prosperar a vida do teu povo, que o teu povo experimente nessa noite o transbordar da tua fidelidade da vida financeira. E o teu povo viva, Senhor, uma nova realidade, sabendo que o Senhor governa sobre todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu também quero aproveitar esse momento, irmão e irmã, para agradecer ao Senhor pela vida de todos os nossos familiares da fé, nossos irmãos e irmãs da fé, que completaram mais um ano de vida. Então, se você completou aniversário desde o último domingo até aqui, saiba que o Senhor tem renovado a vida sobre você e que a bênção dele esteja sobre você nessa noite. Só que eu não quero também ter nesse momento uma oportunidade para que nós possamos interceder, irmãos e irmãs, pelas pessoas da nossa comunidade que perderam seus familiares. O momento do luto é uma situação muito difícil. Palavras nossas não são capazes de tocar no coração da pessoa para retirar a dor do coração dela. Só o Senhor, com seu Espírito, pode transformar as realidades. Por isso, nessa hora, nós vamos orar pela vida dos nossos irmãos, irmãs, pessoas da nossa comunidade, pessoas de próxima da nossa comunidade que perderam seus familiares, já que perderam seus familiares recentemente ou que podem ainda estar sentindo a dor de uma perda. Nós vamos orar nesse sentido. Só que eu também quero orar, irmãos e irmãs, e nós vamos fazer isso como igreja, como comunidade, pela vida de uma pessoa que não é próxima a nós, mas que a morte dessa pessoa tocou muito no meu coração. Que a vida do senhor João Alberto Silveira Freitas, um senhor que foi morto brutalmente no dia 19 num supermercado do Carrefour, vítima de uma agressão vinda dos seguranças do supermercado. Isso é muito triste, porque a morte do senhor João Alberto, um homem negro, revela a gravidade de um pecado estrutural na nossa sociedade, que é o pecado do racismo. Que não somente a morte dele, mas de outras pessoas negras se acumulam diante de nós como igreja, como povo cristão nesse país, identificando e destacando como o racismo ainda não foi superado na nossa sociedade. Como igreja, nós temos que ter uma visão aberta para entender que os pecados, eles não se resumem a sexo, drogas ou bebida. A nossa postura enquanto sociedade também pode estar mergulhada no pecado e nas mãos do maligno. Por isso, nessa hora, nós vamos orar, intercedendo pela vida dessas famílias próximas a nós, que perderam seus familiares, mas também nós vamos orar pela família do senhor João Alberto,
e de tantas outras famílias que têm sofrido perdas por causa do pecado do racismo na nossa sociedade. Aí onde você está nesse momento, feche seus olhos. Como igreja, vamos interceder, porque aquele que é rei sobre nós, que governa sobre tudo e todos, nos ensina que temos que amar as outras pessoas como ele nos amou e não podemos tolerar mais situações como essa diante de nós. Vamos orar? Pai, nessa hora, Senhor, como igreja nós nos colocamos diante de Ti. Nós já agradecemos a Ti, Senhor, pelas ofertas, dízimos apresentados diante de nós, ó Deus. Nós queremos agora também agradecer pelas pessoas que completaram o ano de vida, que a Tua bênção esteja sobre esses irmãos e irmãs. Só que também, Senhor, nós queremos interceder pelas pessoas próximas a nós que perderam seus familiares, irmãos e irmãs da nossa comunidade que têm sofrido a dor do luto, seja recente ou seja de mais tempo, Senhor. Ó Deus, nós não podemos tocar no coração dessas pessoas e retirar a dor. Isso só o Senhor pode fazer. Por isso que nós oramos nessa hora e te pedimos, Senhor, intercedemos. Traga a Deus o consolo do Senhor, a paz do Senhor sobre essas vidas, ó Pai, para que esses irmãos e irmãs possam experimentar o Teu cuidado, a restauração plena e a transformação desse momento tão difícil, Deus. Também oramos a Ti, Senhor, pela vida, pela família do Senhor João Alberto, ó Pai, que infelizmente perdeu um familiar morto de forma tão brutal, ó Deus. Essa morte traz diante dos nossos olhos, Senhor, e a nossa memória, tantas outras mortes brutais que parte da nossa população, da sociedade brasileira, tem sofrido há tanto tempo, Senhor. Ó Deus, nós oramos a Ti porque o Senhor é Rei sobre tudo e sobre todos. Em Jesus, nós entendemos como deve ser a nossa vida, uma vida de verdade, de amor ao próximo, de justiça, e nós não podemos nos curvar, ó Deus, e achar que é normal tantas vidas de pessoas negras, Senhor, sendo levadas, ceifadas com tanta naturalidade, Senhor. E a brutalidade da morte, comentários, ó Deus, favorecendo a isso, comentários tentando negar essa realidade, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia dos homens, Senhor, que cometeram esse ato tão brutal. Tenha misericórdia, Senhor. Nós oramos a Ti para que os corações se voltem para a Tua palavra e todos e todas aprendam a amar o próximo como o Senhor nos ensina, Senhor. Pois em Cristo não há mais barreiras que nos separam, ó Deus. Por isso, Pai, nessa hora, toma o Brasil nas Tuas mãos, toma a sociedade brasileira nas Tuas mãos, toma a família do Senhor João Alberto, ó Pai, consola esses corações, consola tantos outros que perderam seus familiares de forma tão semelhante, ó Deus. Que nesse momento, nosso coração esteja aberto, Senhor, para receber o amor, para sermos transformados pelo amor, para vivermos conforme Jesus, o Rei da nossa vida, o Rei do universo, nos ensinou. A Ti nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos e irmãs. Agora não saia daí, não se disperse. Vamos ouvir a palavra do Senhor trazida pela vida da nossa pastora. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Graça e paz do Senhor Jesus. Nesse tempo em que a gente já estava até se habituando aos nossos cultos presenciais, né? Nós entendemos no Senhor de darmos uma parada, as circunstâncias também nos levam a isso. Tomamos decisões, né? A partir do discernimento no Senhor de que era necessário darmos uma pausa, tendo em vista algumas situações, né? E uma delas é que nós estamos também de quarentena, o pastor e eu estamos em isolamento. Então, desde já eu te peço paciência, caso em algum momento eu pare aqui para recuperar o meu fôlego, porque essa palavra falou muito ao meu coração, confesso para vocês, essa palavra falou muito ao meu coração e meu desejo é de transmiti-la com muita paixão. Só que às vezes o meu fôlego pode não me ajudar. Então eu peço ao Espírito Santo de Deus que nessa hora venha
recobrar aqui o meu ânimo, o meu fôlego, porque eu quero me entregar a essa palavra com todo o meu ser nessa noite, em nome de Jesus. A você que está aqui conosco pela primeira ou segunda vez, que ainda é visitante em nossas redes ou na nossa casa, na nossa igreja família Metodista do Bairro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Eu quero compartilhar nessa hora uma palavra com você que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58 apenas. Nós vamos ler apenas o versículo 58, que é o último versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios. A você, meu irmão e minha irmã, não vejo a hora de nos reencontrarmos em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 58. Amém? Vamos fazer a leitura. O texto sagrado diz assim: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ou em outras versões mais conhecidas, diz que o vosso trabalho não será vão. Graças a Deus pela porção da palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar, venha te iluminar, para que você possa receber a revelação daquilo que o Senhor tem para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Existe uma expressão muito falada, muito conhecida, em tempos de redes sociais, pelo menos eu vejo de vez em quando alguém postar alguma foto, algum vídeo, e coloca essa frase, essa legenda na foto, que é o seguinte: viva a vida, aproveite a vida, ou viva a vida intensamente, plenamente, pois ela é uma só. Tenho certeza que em algum momento você já ouviu alguém falar isso, ou já viu alguma postagem com essa frase, e a verdade é que esta frase, ela tem sim muito sentido. Mas nós precisamos pensar, mesmo que ela seja verdadeira, mesmo que a afirmação que diz que a nossa vida é uma só, nós precisamos pensar, precisamos parar para meditar como nós temos decidido viver essa vida que é uma só. Nossas escolhas nessa vida, que é uma só, têm plantado o que para a eternidade? Será que a gente tem olhado com um olhar, com uma visão de eternidade? É claro que existem muitas coisas boas e legais que você e eu podemos fazer, com a nossa vida, a única vida que teremos para viver. Porém, essas tantas coisas não podem nos distrair da melhor coisa para a qual Deus nos chamou. Você sabe qual é a melhor coisa para a qual o Senhor nos chamou? A obra do Senhor, a sua obra, a sua missão. Todas as coisas boas e legais que nós temos a possibilidade de fazer e que nós podemos fazer, não podem nos distrair da coisa mais importante. Como uma pessoa cristã, como pessoas cristãs, discípulos do Senhor, nós convidamos Jesus para ser o Senhor e para conduzir as nossas vidas. E Deus, então, Ele nos confiou a mim e a você uma tarefa a realizar, a obra do Senhor. E para isso, Ele nos confiou talentos, dons espirituais e uma visão a nós. Sim, Deus te confia talentos naturais, dons sobrenaturais e uma visão a você, para que você possa realizar a obra do Senhor. Mas há 32 anos que eu vivo na igreja do Senhor Jesus, nesse tempo eu vejo sempre tenho visto líderes e crentes se abaterem no meio dessa caminhada. Sempre vejo pessoas perdendo a dimensão do não se abale, que o apóstolo Paulo fala. Eu sempre vejo pessoas acabando por se abaterem ou por se abalarem na caminhada. E eu pergunto a você e a mim nessa hora, por que a gente se abala tanto? Por que nós nos abatemos? Talvez porque nós precisamos entender que não há tempo mais a perder.
Talvez porque precisamos ser despertados e despertadas à ideia de que a nossa vida, ela está passando, a nossa vida, ela é somente uma. E nós precisamos entender que existe uma obra que depende de nós. Será que talvez o fato da gente não ter essa visão de eternidade, não ter a visão da consequência daquilo que nós vamos viver, daquilo que nós podemos viver, será que não é isso que tem nos abalado? E eu quero, por meio deste versículo que nós lemos, conduzir a você, meu irmão e minha irmã, a entender a importância que é vivermos uma vida para o Senhor. A maneira em que nós não seremos abalados e abaladas. Então vamos voltar ao versículo. Em primeiro lugar, esse versículo mostra o que é mais importante em nossa vida. É interessante que quando nós observamos, independente da tradução que nós encontramos, que nós lemos esse versículo ele começa com a palavra portanto. Você observou? A palavra portanto, e aí o bom é que eu tenho um professor de português bem aqui comigo, então se eu errar, ele pode me corrigir. É uma conjunção conclusiva. É isso, pastor? Ele fez assim para mim. É isso mesmo. É uma conjunção conclusiva. O que isso significa? Ela está ligando algo que já foi falado antes. A palavra, portanto, está agora concluindo uma ideia que foi construída antes. Talvez essa seja a palavra mais importante desse versículo, porque sem essa palavra, o restante do versículo não faz sentido algum. Se nós lermos o capítulo 15 por inteiro, sem a palavra portanto, o versículo 58 não faz sentido algum. Então vamos entender o que se refere o capítulo 15? Nós não o lemos, mas eu quero passar aqui com você para a gente entender o que essa palavra nos fala. O capítulo 15 é uma discussão sobre a existência da ressurreição dos mortos. Será que existe ressurreição dos mortos? Qual que é o contexto dessa fala? No versículo 14 nos revela. O apóstolo Paulo ele afirma que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação e a fé daqueles que estavam ouvindo. Essa é a fala do apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou, a minha pregação é inútil e a fé de vocês também se torna inútil. Então, o centro do capítulo 15, da discussão do capítulo 15 é a ressurreição de Cristo. Mas não somente a ressurreição de Cristo, a consequência dessa ressurreição. No versículo 19, o apóstolo Paulo ele destaca o seguinte: se só temos esperança para a vida deste mundo, nós somos as pessoas mais infelizes que existem. Olha só que frase forte, que verso forte. Se a nossa esperança se resume nessa vida aqui, nessa única vida que acaba aqui, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Essa é a afirmação do versículo 19. Então, onde o apóstolo Paulo ele quer chegar? No versículo 21, ele afirma que a morte entrou no mundo por um só homem. Quem foi esse homem? Adão. Mas a ressurreição de todos veio também por um só homem. Quem? Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo ressuscitou e por isso todos ressuscitarão com ele para se apresentarem e para prestarem contas da sua vida. Esse é o lugar em que nós queremos chegar, meu irmão e minha irmã, a partir do do capítulo 15 de 1 Coríntios. Cristo ressuscitou, logo todas as pessoas ressuscitarão para se apresentarem diante do Senhor para prestarem contas. Exatamente isso que você ouviu. Eu vou e você vai. A partir da nossa morte nesta terra, neste plano, vamos assim dizer, nós ressuscitaremos por meio da ressurreição de Cristo e todos e todas nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Eu vou e você também vai. E esse dia está chegando. No versículo 52, o apóstolo Paulo nos diz que num abrir e fechar de olhos, esse dia chegará. E aqui, trazendo nessa construção, no versículo 58, Paulo escolhe algumas palavras muito interessantes.
Ele escolhe a palavra sempre, a palavra abundante, que são termos que trazem para nós o significado de plenitude, de abundância. O que isso significa? Ele está falando da obra do Senhor, então ele está falando que nós precisamos nos apresentar firmes, abundantes na obra do Senhor, fiéis, inabaláveis na obra do Senhor, todo dia, faça chuva ou faça sol, aconteça o que acontecer, mesmo se você estiver envelhecendo ou se você ainda for muito jovem, mesmo que os seus planos e os seus projetos não estão se alinhando muito ao deste mundo, seja sempre abundante na obra do Senhor. Todo dia cumpra os propósitos de Deus com foco, estratégia e paixão. Isso é o mais importante. Então, na construção da ressurreição, o apóstolo Paulo vem no capítulo 58 concluindo, apontando o que é mais importante. Permanecer sempre de maneira abundante na obra do Senhor, independente da situação, porque é isso que é mais importante. É isso que vai contar no dia em que você e eu ressuscitarmos com Cristo. Essa é a construção que o apóstolo Paulo está fazendo. Então, em primeiro lugar, esse versículo nos mostra o que é mais importante. Em segundo lugar, esse versículo é um recado do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. O pensamento do mundo hoje em dia diz que quando nós morrermos, tudo isso vai acabar. Quando essa frase que eu disse, aproveite a vida, viva a vida plenamente, porque a vida é uma só, mesmo sendo em partes verdade, a ideia, a filosofia que o mundo traz por trás é a seguinte: aproveita aqui na terra, porque uma hora tudo vai acabar. Quando você morrer, acabou tudo. Zé fini, não é assim que os outros falam? Acabou, fim, game over, acabou, perdeu. É assim que o mundo pensa. E é interessante que quando nós temos esse olhar do aproveite tudo, porque tudo vai acabar, essa ideia, essa filosofia não traz pra gente nem prêmio e nem consequência. É aqui, é agora, e quando acabar, acabou. Interessante que no versículo 32, o apóstolo Paulo ele mostra que o pensamento de antigamente não era muito diferente do pensamento da sociedade, do mundo hoje em dia. O versículo 32, ele traz uma afirmação lá do Antigo Testamento que é: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos hoje porque amanhã morreremos. É exatamente como o povo pensava naquela época também. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos cair nessa cilada. Há uma eternidade. E o capítulo 15, que nós estamos aqui analisando, nos aprofundando, mostra que da mesma maneira como Jesus ressuscitou, nós também o faremos, nele o faremos. Todo ser humano, eu afirmei e quero reafirmar, irá comparecer diante de Deus e nós prestaremos conta perante ele. Mas é interessante que, como nós queremos chegar diante dessa prestação de contas? Como que nós queremos chegar diante disso? O recado que o apóstolo Paulo estava trazendo para a igreja de Corinto, muito é válido a mim e a você nos dias de hoje. E eu quero me recordar aqui de uma palavra do Senhor Jesus, em João capítulo 15, no versículo 8, que ele afirma o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos e discípulas. O que isso quer nos dizer, meus irmãos e minhas irmãs? Que no dia em que comparecermos diante do Pai, o que irá nos marcar, nos mostrar, nos revelar como discípulos e discípulas do Senhor foram os frutos que nós geramos e vivemos aqui na terra. Nós glorificamos o Pai e nós somos reconhecidos como discípulos e reconhecidas como discípulas de Jesus a partir do fato de gerarmos, de darmos muitos frutos para o Senhor. Então não caia nessa cilada de aproveite a vida e viva a vida da maneira em que você quiser.
Ainda é tempo, você é jovem, faça tudo o que você quer, depois você para servir o Senhor. Não caia nessa cilada. Gere vidas aqui na terra, gere fruto em vida aqui na terra, porque é o que o Senhor espera de mim e de você. O Senhor espera isso, e é assim que seremos diferenciados perante o Senhor. Aqueles que geraram frutos, aqueles que geram vida, aqueles que trouxeram frutos, que apresentaram frutos, serão reconhecidos como discípulos e discípulas. E aqueles que não apresentam isso serão separados do Pai. E Ele dirá: apartai-vos de mim, que eu não os conheço. Isso é o que irá nos separar. O mundo diz: não há uma consequência, portanto também não há prêmio. Mas a palavra do Senhor nos diz: há uma continuidade. A vida que termina aqui, fora deste lugar, ela tem uma continuidade. E o que vai definir essa continuidade na eternidade é aquilo que nós vivemos aqui. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero falar sobre um terceiro ponto com você. A partir disso que nós construímos até aqui. Qual é a única coisa que vai nos segurar, que nos segura de não cairmos nessa conversa, nessa cilada do mundo? O mundo diz: viva a vida, aproveite, porque ela vai acabar aqui. Qual é a única coisa que pode nos segurar para que a gente não caia nessa cilada? Eu vou te responder. Visão de eternidade. Escreva isso, marque isso. Visão de eternidade. A única coisa que pode fazer com que você e eu não caiamos nessa cilada de vou viver a minha vida e o presente é um presente e amanhã o futuro pertence a Deus. Tem gente que usa até a palavra do Senhor para distorcer as coisas, né? O futuro pertence a Deus, coloca Deus no negócio. A única maneira de nós não cairmos nessa cilada, essa cilada que nos distrai da obra do Senhor, e eu ainda vou comentar sobre isso, é a visão de eternidade. Existem ótimas coisas na vida. Casar, imagino que ter filhos e filhas, constituir uma família, cuidar das amizades, trabalhar com aquilo que a gente gosta, são tantas coisas maravilhosas no mundo, na nossa vida, né? Só que estas coisas não podem tirar a gente da melhor coisa para a qual o Senhor nos chamou. Não podem nos distrair da obra do Senhor. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, estas coisas precisam ser caminhos para que a obra do Senhor aconteça. Nossa família, nossa vida conjugal, nosso trabalho, ministérios, lazer, talentos, todas essas coisas que são boas e agradáveis de viver não são fins em si mesmas, mas elas são caminhos, são meios para que a obra do Senhor seja realizada. A obra do Senhor é a única coisa que vale a pena no final das contas. E esta obra do Senhor não se resume em participar de um ministério, não se resume em casar e estabelecer família, não se resume em sonhar diante de Deus e Deus abrir uma porta de um emprego que você gosta. Essas coisas, esses presentes, essas bênçãos que trazem satisfação na nossa vida e outras que às vezes vão nos trazer sim dificuldades, conflitos e problemas no caminho, não são o final das coisas. Elas são simplesmente um caminho, um meio para que a obra do Senhor seja realizada. Irmãos e irmãs, a cilada, o engano muitas vezes vem de forma sutil e vai nos rondando, nos trazendo mentiras em que a gente acaba se distraindo, tirando foco da coisa principal que é a obra do Senhor. Sabe como? Eu preciso dar mais atenção para o meu trabalho, o meu ministério está me distraindo. Eu preciso cuidar de fulano o Senhor colocou na minha vida, mas cuidar de fulano está me distraindo do meu ministério, eu vou deixar fulano de lado. Eu preciso cuidar mais da minha família, então eu vou abandonar tudo porque eu preciso aproveitar a minha família ao máximo, afinal de contas, a minha vida é uma só. Meus filhos vão crescer e tudo isso daqui vai acabar.
E a gente, na tentativa de aproveitar a vida da maneira em que a gente quer, a gente deixa e se esquece, perde a oportunidade de deixar um legado para os filhos. A gente ensinou para os filhos uma visão de agora, do aqui e do agora. E quando a gente percebe, a gente já abandonou a coisa mais importante, o maior propósito para o qual o Senhor nos chamou, porque nós nos distraímos com os enganos e com as ciladas que o mundo nos deixou. Por trás desse engano está a frase: aproveite, porque uma hora tudo isso vai acabar. E nós nos desviamos do propósito principal para o qual o Senhor nos chamou. É bom nós nos lembrarmos aqui da palavra de domingo passado. Se você não assistiu, está aqui no YouTube, a palavra que o pastor compartilhou conosco sobre a vida de José. José, ele ficou ali fiel no propósito para o qual o Senhor o chamou. E ele foi galgando ali, passo por passo, degrau por degrau, permanecendo fiel naquilo que o Senhor o propôs. Meus irmãos e minhas irmãs, não deixe que as ciladas nos distraiam. Somente quando nós temos olhar de eternidade é que nós conseguimos olhar para além dessas circunstâncias, dessas situações. Como eu estava dizendo, a obra do Senhor não se resume em participar de um ministério ou ter um cargo na igreja. Sinceramente, eu nem acredito em cargo na igreja. Eu acredito em um momento, uma função para o qual o Senhor nos colocou. Na verdade, o serviço do ministério por amor às vidas é um caminho para a grande obra do Senhor. Como fazedores e fazedoras de discípulos e discípulas para Jesus. Essa é a nossa obra. O ministério é só um meio para servirmos as pessoas em amor, como nós vimos há meses atrás sobre o serviço, para que a missão do Senhor seja cumprida. Você está entendendo? As coisas que o Senhor nos dá não são a conclusão da nossa vida, são ferramentas para podermos fazer discípulos e discípulas para o Senhor. Assim, firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque mudamos o nosso olhar. Não olhamos mais como se o presente fosse a última coisa que nós temos, mas mudamos a nossa mente, temos um olhar de eternidade, entendendo que tudo o que fazemos, o que significa essa abundância na boa obra, com paixão, com intenção, nós fazemos tudo visando um futuro que está para além da morte terrena. Amém? Muitas pessoas dizem: eu vou servir depois. Eu preciso agora dar uma pausa. E se não haver depois, meu irmão e minha irmã? Entenda que igreja não é um conjunto de pessoas salvas. A igreja do Senhor Jesus é um conjunto de pessoas chamadas para irem e fazerem discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Essa é a nossa missão. Isso é o ser igreja. Nós somos chamados e chamadas para fora. Então dediquem-se completamente. Sejam abundantes, apaixonados. Em tudo que você fizer, coloque paixão. A vida toda, vida na vida. É para isso que o Senhor nos chamou. São meios. Nossas ferramentas, as dinâmicas diversas da nossa vida são meios para aquilo que o Senhor quer. E meu irmão e minha irmã, eu quero concluir essa palavra fazendo duas afirmações. Duas últimas afirmações. A primeira delas: ainda existe uma recompensa. Gente, isso é sensacional. O apóstolo Paulo, ele fala isso no texto. Ainda existe a garantia de que o nosso trabalho é recompensado. Ele fala: o nosso trabalho não será inútil, não será vão. E essa recompensa, esse prêmio é um prêmio eterno. E a segunda afirmação que eu quero fazer é: nós já sabemos qual é a obra que o Senhor nos deu. Nós já sabemos qual é a obra de Deus para nós. Porque se eu te perguntar qual é a obra, às vezes a gente perde anos e anos da nossa vida perguntando: o que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim? Nós já sabemos qual é. Ah, Deus me chamou para dançar, Deus me chamou para cantar, Deus me chamou para servir, Deus me chamou para interceder. Não! Deus te chamou para fazer discípulos e discípulas do Senhor. Esta é a ordem.
você dança, você intercede, você canta, você serve como um meio para fazer a obra do Senhor. Nós já sabemos qual obra Ele nos chamou, e eu concluo essa palavra fazendo a leitura de João capítulo 4, versículo 34 e 35. Eu vou pedir a ajuda do pastor para que coloque este versículo aqui para você se acompanhar comigo. A palavra do Senhor Jesus em João 4 diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. A obra de Deus é a colheita, irmãos e irmãs. É tempo de colheita. Eles estão maduros, os campos estão maduros, estão prontos para a colheita. Essa é a obra que o Senhor tem para mim e para você. Colher vidas para Ele. Esse é o tempo que o Senhor nos chama. E eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para nesta noite abrir o seu coração, acabar de uma vez por todas com as desculpas e dizer: Senhor, eu quero usar as mais diferentes áreas e dinâmicas da minha vida para cumprir a sua obra. Mude a minha mentalidade para uma mentalidade de eternidade. Eu quero olhar para além. Amém? Abra o seu coração nessa hora, meu irmão, minha irmã. Diga sim para o Senhor, para que a sua vida tenha um propósito essencial e para que você possa vivê-lo por completo. Assuma a missão. A coisa mais importante da nossa vida é a missão que o Senhor nos deu. Vamos orar juntos e juntas nessa hora, em nome de Jesus. Quantas vezes tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas sou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Aceito teu chamado. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas sou decidido, não vou mais negar. O
Teu chamado é o que me faz viver, por isso eu sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Tua palavra foi a força que moveu a minha fé. Tua palavra foi a base que me colocou de pé. Tua verdade, o confronto que me trouxe até aqui. Quero os seus ideais, Deus usa-me. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Aceito teu chamado. Aleluia! Glória a Deus! Nós aceitamos o teu chamado, Senhor. Aleluia! Meus irmãos, minhas irmãs, eu senti no meu coração de compartilhar uma situação minha com vocês. Pelo jeito em que eu sou, né, na maneira em que eu sou, com a minha personalidade, desde muito nova, eu sempre gostei de colocar a minha opinião, sempre gostei de participar desses lugares de construção de ideia, e eu sempre me senti chamada para defender aquilo que eu acredito. E eu fui aprendendo a fazer isso de uma maneira. Me foi sendo construída uma ideia de ser igreja. E já na dinâmica como pastora, nessas idas e vindas a concílios, em 2016 foi a primeira vez que um pastor, né, muito amigo meu e que eu tenho uma admiração enorme, chegou para mim e falou assim: Kenny, eu vejo em você o eu do passado. Eu me vejo em você. Quando eu era mais jovem, eu lutava pela igreja, eu brigava pela igreja, eu brigava pelos documentos da igreja, e eu vejo isso em você. Mas eu quero poder caminhar mais perto de você e te aconselhar. Naquele primeiro momento, em 2016, eu não entendi muito bem o que ele queria me dizer. E depois eu fui entendendo com o tempo, e por várias e várias vezes ele falava isso comigo. Eu fui entendendo que eu fui defendendo aquele jeito de ser igreja que eu aprendi. E eu dizia: isso é ser igreja metodista. Isso era o seu ser igreja. E não, eu não estava fazendo aquilo com má intencionada. Na verdade, o meu coração estava naquilo porque eu aprendi aquilo. E aí, qualquer coisa que fugia daquilo, eu brigava e falava: não serve, porque isso daqui é o ser igreja que eu acredito, e nós não podemos fugir disso. Com o tempo, esse pastor, ele foi abrindo os meus olhos, foi sendo usado por Deus, e ele falou assim comigo: filha, você precisa entender que essas coisas que você está defendendo são coisas passageiras, são coisas temporais. Talvez isso daqui que tanto você briga hoje pela estrutura da igreja, pela estrutura que você aprendeu, ali na frente um concílio geral pode ser mudado. E eu fui entendendo
por meio dessa orientação do pastor, desse pastor, e pelo meu crescimento com Deus, que a minha paixão, sabe, o meu esforço, o meu fervor, a minha luta, ela estava condicionada a uma estrutura e uma forma daquilo que eu aprendi a ser. E eu comecei a entender que aquilo que o Senhor Jesus me chamou para fazer e ser estava muito maior, era muito maior, muito mais amplo do que daquela ideia que eu construí ou que foi construída em mim. Jesus, ele falou o seguinte para os discípulos: vocês farão obras tais como eu, mas obras maiores vocês farão. Nós não sabemos que obras maiores são essas, mas uma coisa eu sei: não cabe, essas obras maiores não cabem dentro de uma ideia que eu construí. E a minha chave virou. E eu passei a ter esse olhar de eternidade. E sendo mentoreada pelo pastor Evander, e com a obra que o Espírito Santo de Deus foi fazendo na minha vida, eu fui entendendo que a minha paixão, a minha intencionalidade, o meu fervor, ele não podia mais estar naquilo em que eu aprendi, nas minhas convicções, na minha maneira de ser igreja, na minha maneira de fazer missão. Que eu devo colocar toda a minha paixão, o meu suor, os meus esforços, não naquilo que eu vejo, não naquilo que eu acredito, pois essas coisas são temporais, essas coisas passam. Mas eu preciso colocar o meu fervor, a minha paixão, os meus esforços naquilo que é eterno. Tá entendendo, meu irmão e minha irmã? Obras maiores o Senhor Jesus nos chamou, tais como a dele. A gente ainda está muito aquém, né? Mas nós temos que fazer obras tais como a dele e ainda maiores. Essas obras, elas não se encaixam dentro da estrutura de uma igreja. Entenda, nós amamos a nossa igreja, mas ela não é fim nela mesma. A estrutura da igreja, ela tem que ser um meio para essas obras maiores. Porque tudo que se encerra em si se torna um limitador dessa missão. Deus tem mais para mim e para você, e eu quero afirmar: você pode realizar a obra do Senhor, porque é Ele que te capacita pelo Espírito Santo de Deus. Essa não foi a conclusão da minha pregação, a conclusão já foi feita. Esse momento eu gostaria de compartilhar essa virada de chave na minha vida. E quero orar com você, meu irmão e minha irmã, para que você tenha essa visão de eternidade. E assim, permanecendo firme e inabalável, a visão da eternidade fará com que a gente não se abale, com que a gente permaneça no propósito para o qual o Senhor tem para nós. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus? Senhor Deus, Pai, Tu és o nosso Pai, o Senhor sabe do que nós necessitamos. E o que nós dizemos para o Senhor nessa hora, Deus, é que nós necessitamos de Ti. Nós necessitamos de uma mudança, Senhor, na nossa mente. Nós necessitamos de uma mudança, Senhor, de olhar. Porque, ó Deus, muitas vezes nós nos apegamos, Senhor, gastando os nossos esforços numa corrida, Senhor, inútil. Às vezes nós nos colocamos ali, colocamos a nossa paixão naquilo que deveria ser simplesmente um meio, um caminho, e limitamos o seu agir. Ah, Senhor, muitas vezes nós colocamos os nossos esforços em aplausos passageiros, em necessidade de reconhecimento. Colocamos os nossos esforços, ó Deus, num tempo de ministério que é limitado. Colocamos tudo ali, achando que ali é o fim e não o meio. Nos perdoe, Deus, quando gastamos a nossa paixão, a nossa intencionalidade, a nossa estratégia naquilo que é temporal, naquilo que é terreno, enquanto o Senhor nos fala que aquilo que a gente vive aqui, mesmo sendo tribulações, ocasionam para nós eterno peso de glória, porque nós não nos fixamos naquilo que é terreno, naquilo que a gente vê,
mas naquilo que a gente não vê, porque aquilo que a gente não vê é eterno. Nosso olhar tem que estar na eternidade, que nessa hora, em nome de Jesus Cristo, o meu irmão e a minha irmã venha ser incendiado na sua casa, onde quer que esteja nessa hora, em nome de Jesus Cristo, venha receber nessa hora o ânimo do Senhor, que todo engano caia por terra, que toda cilada de Satanás caia por terra, que essas mentiras que nos retiram da sua presença e do propósito principal para o qual o Senhor nos chamou, sejam agora seja desfeita em nome de Jesus, toda mentira, em nome de Jesus. Senhor, e nos traga de volta para o centro da tua vontade, nos traga de volta para o teu propósito, para o teu querer, para que nós possamos entender, Senhor, que o principal em nossa vida é sua obra, a coisa mais importante, é a pedra mais preciosa, é o principal tesouro, é o campo mais rico, é este o lugar que nós queremos estar, servindo ao Senhor na sua obra. Senhor, que a nossa comida, a essência da nossa vida, aquilo que nos nutre, aquilo que nos levanta para viver, seja a tua vontade, ó Pai. E que os nossos olhos possam agora estar abertos. E como o Senhor Jesus falou, enxergar os campos maduros, os campos estão prontos para a colheita. Não é tempo mais de espera, não é tempo mais de desculpas, é tempo de colher, nós já sabemos qual é a obra, só queremos agora obedecer, não há mais o que ouvirmos, é tempo de obedecer, é tempo de obedecer, é tempo de tomarmos posição, é tempo de buscarmos agora as pessoas, é tempo de irmos até as pessoas, é tempo de salvarmos vidas no poder do nome de Jesus. É tempo de abrirmos células, é tempo de nos posicionarmos sem ressentimentos. É esse o tempo, Senhor. É esse o tempo. Os campos estão brancos, os campos estão maduros para a colheita e nós queremos fazer parte dessa colheita. Nós dizemos sim para o chamado do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faça isso em nós. Ó Deus, mude, Senhor, o olhar da Igreja Metodista em Paz, que sejamos uma igreja família que enxerga a eternidade, em nome de Jesus, Senhor, faça a tua obra em nós, aleluia, aleluia, em nome do Senhor Jesus, aleluia, Senhor, obrigada, Deus, Senhor, louvado seja o teu nome, aleluia, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos ao fim de mais um tempo de culto. Se você chegou até aqui, eu tenho mais uma palavra do Senhor para você. O Senhor incomoda muito o meu coração aqui, dizendo que mesmo com todas essas palavras, ainda tem gente com dúvida no coração. Com dúvida no coração. E eu quero te dizer, isso é mentira de Satanás. Volte. Se posicione. É tempo de voltar. É tempo de se posicionar. É tempo de largar as desculpas. Porque as desculpas, elas são elos do engano. O engano é cilada. É cilada. E esse engano, quando chega, nos esfria, nos mortifica e nos arranca, primeiro do propósito e depois da presença. Lembre-se de Jonas. Jonas fugiu da presença. Quando ele se desviou do propósito, quando ele se desviou da missão, ele fugiu da presença do Senhor. Então volte. É tempo de voltar, de se posicionar. E eu sei que você que ouviu essa palavra agora, está entendendo que essa palavra é para você. É tempo de voltar. Em nome de Jesus. Volte. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Vamos receber a bênção do Senhor.
É complicado, né? Porque o culto online, uma hora ele tem que acabar. Mas a presença do Senhor aqui, ela é transbordante. Eu espero que você tenha sentido isso também na sua casa. Tenho certeza que se fosse agora no templo, nós estaríamos juntos ali adorando. Mas adore o Senhor na sua casa. O culto não acaba quando você fecha o aplicativo. O culto pode continuar na sua casa. Chame a presença de Deus para sua casa. Eu até quero te encorajar. Se você se sentiu impactado com essa palavra, ao finalizar essa transmissão, tire um tempo no secreto. Vá para a presença do Senhor. Deixa ainda Deus falar com você. Deixa Deus te mostrar. Deixa Deus te mostrar. Abra os olhos. Você vai enxergar. Você vai enxergar quais são os trigos prontos para você colher. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Louvado, exaltado seja o teu nome por esse tempo de culto, por essa palavra, Senhor, que nos convida, nos chama, nos renova. Senhor, nos confronta ao lugar que nós devemos estar. Que a semana do meu irmão, da minha irmã, seja muito abençoada. Ó Deus, aqueles e aquelas que estão com o coração enlutado, venham ser confortados por Ti, Senhor. Essa é a minha oração neste momento, em que, em nome de Jesus Cristo, a bênção do Deus Trino, revelado no amor do Pai, na graça do Deus Filho e na comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um e com cada uma, hoje e para todos sempre. Amém. E amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Nossa vida, ela tem propósitos e nós não podemos fugir deles. Amém? Deus abençoe grandemente e até mais. Paz.